Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e essa é a aula 12, na qual iremos falar sobre modularização ou subalgoritmos. Então, a modularização é um método utilizado para facilitar a construção de grandes algoritmos através de sua divisão em pequenas etapas, que são subalgoritmos ou módulos. Então, a gente vem desenvolvendo nossos algoritmos, todos os comandos do nosso algoritmo vão ficar dentro do corpo do algoritmo. Isso como a gente vem desenvolvendo hoje. A partir do momento que a gente consegue fazer o desenvolvimento modularizado, a gente vai ver que a gente vai particionar o nosso problema em pequenos problemas e vai ser mais fácil o desenvolvimento. E vai trazer várias vantagens que a gente vai vendo daqui a pouco. Então, ao invés de escrever um algoritmo grande, a gente vai escrever vários subalgoritmos menores. Então, a gente vê no que aquele problema pode ser subdividido e vai resolvendo cada um dos problemas por vez. Essa é a técnica chamada dividir para conquistar, que foi uma técnica conhecida, desenvolvida por Napoleão Bonaparte, que queria conquistar o mundo, né? Então ele saía dividindo o território que ele queria conquistar em pequenos territórios para ir cada vez conquistando um e adicionando ao que ele já tinha conquistado. Então, a modularização, o uso de subalgoritmo é conveniente quando uma determinada tarefa é efetuada em diversos lugares no mesmo algoritmo. Então, uma das situações que a gente pode verificar que aquela sequência de comandos pode virar um módulo ou um subalgoritmo é quando eu tenho uma sequência de comandos que se repete várias vezes no meu algoritmo. Então, ao invés de toda hora eu estar escrevendo aquela sequência de comandos no meu algoritmo e ele ficar grande, eu posso separar essa sequência de comandos dentro de um módulo e toda vez que eu precisar daquela sequência de comandos, eu tenho já essa sequência separada lá nesse módulo, que a gente nomeia de eu posso chamar o meu módulo. Então, ao invés de escrever o mesmo trecho diversas vezes, pode-se escrever um subalgoritmo com aquele trecho de código e chamá-lo diversas vezes. Outra situação que é bem interessante a gente usar modularização é quando vai desenvolver grandes projetos, pois vai viabilizar o desenvolvimento em equipe. Então, a gente pode ter um grande projeto, então ao invés de estar todo mundo sentado dentro de um grande corpo de algoritmo muito extenso, a gente pode dividir, você vai fazer tal parte, você outra, e aí cada um fica desenvolvendo em separado a parte que lhe cabe, depois vai ser feita a junção das partes. Então, facilita muito quando você desenvolve o seu algoritmo, o seu programa de forma modularizada. Assim como também a fórmula modularizada vai ajudar no seguinte: o programa é muito grande, o problema que você tem que resolver é muito grande, resolve uma parte, faz uma parte do problema, já consegue executar e testar. E aí você diz, não, essa parte aqui já está ok. Então você parte para o desenvolvimento de uma segunda parte. Desenvolve essa segunda parte, já consegue testar, já consegue juntar com a primeira parte que já está pronta, e aí você já tem mais uma parte do seu programa, do seu algoritmo pronto. E assim você consegue testar ao longo do desenvolvimento, não é aquela coisa que você escreve todas as linhas de comando e só depois de estar tudo feito é que você consegue testar. Então, você vai conseguindo testar com mais antecedência, né? Assim como você também consegue dividir o seu problema para ser resolvido por várias pessoas, já que cada um fica com um módulo, né? Então, a modularização, ela tem muita vantagem. Além disso, você pode ter a questão do reaproveitamento de código, porque aí se você tem um programa antigo seu, que já fazia uma determinada coisa, que agora no novo problema que você vai resolver também precisa daquilo, você vai copiar aquele módulo e trazer para o módulo, o algoritmo que você está desenvolvendo agora, que aí você já tem aquele módulo pronto. Que muitas vezes, dependendo da linguagem de programação, a gente pode ter o que se chama uma biblioteca de módulos, né? Então, você tem vários módulos que você vai vendo que são módulos que são muito comuns nos seus programas, né? Nas coisas que você desenvolve, muitas vezes aquela sequência de comandos se repete, você vai construindo os vários módulos e coloca nessa biblioteca. Por exemplo, a gente pode ter, se a pessoa faz muitas questões que tem
que resolver funções matemáticas. Então, ela pode desenvolver os módulos específicos das funções matemáticas e criar uma biblioteca com essas funções matemáticas, né? Então, aí você pode, com a modularização, fazer isso. Então, vamos ver aqui que os módulos eles são declarados antes do início do algoritmo principal e podem ser chamados em qualquer ponto após a sua declaração. Então, a gente tinha, anteriormente, quando a gente ia desenvolver nossos algoritmos, a gente tinha logo no início a seção de declaração de variáveis, a gente tinha o início do meu algoritmo e o corpo do algoritmo e o fim do algoritmo. Deixa eu mostrar aqui. Então, aqui a gente está aqui na tela do Visualg, só para a gente ver. A gente tem aqui a seção da identificação do algoritmo, dizendo o que ele faz e tal, quem desenvolveu. Vem a seção da declaração de variáveis. Vem o início, a seção de comandos do meu algoritmo e o final do algoritmo. Se a gente for criar os módulos, que seriam pedaços de algoritmos, a gente vai declarar, vai definir esses módulos aqui antes do corpo principal do algoritmo. Tem a declaração das variáveis e aí vem a parte dos módulos, certo? Então, antes a gente não tinha esse pedaço, agora a gente vai partir para ter essa parte aqui, onde a gente vai colocar nossos módulos. Então, a gente tem que os módulos vão ser declarados antes do início do algoritmo principal e podem ser chamados em qualquer ponto após a sua declaração, ali como eu falei. Ou seja, dentro do algoritmo principal ou a partir de outro módulo definido abaixo dele. A gente pode ter um módulo que depende de outro, um módulo que chama outro, certo? Mas aí, para um módulo chamar outro, ele tem que ser definido, tem uma ordem de definição para que a gente possa fazer a chamada de um módulo dentro do outro. Então, vamos ver aqui a imagem. Então, a gente tem aqui o algoritmo principal, que tem os comandos, e dentre os comandos a gente tem as chamadas para alguns módulos, módulo 1 e módulo 2, certo? Então, eu venho na sequência executando esses dois comandos que tem aqui, vamos supor que sejam dois comandos, e aí encontro a chamada para o módulo 1. Então, significa que ele vai desviar a execução do meu algoritmo para o módulo 1. O módulo 1 ele tem uma sequência de comandos, essa sequência de comandos é executada e eu volto para o primeiro comando depois do módulo 1, certo? Então, toda vez que a gente precisa que seja chamado um módulo, que seja executado os comandos desse módulo, ele para o algoritmo principal, onde ele se encontra, desvia, vai para o módulo que foi chamado, executa os comandos do módulo e volta para o ponto de chamada, ponto de origem, certo? Então, aqui ele voltou, executa mais 3 comandos e aí chega a execução, a chamada do módulo 2. Então, para isso, ele vai desviar a execução para o módulo 2 e aí executa o comando, por acaso, o módulo 2, ele chama um outro módulo, que é o módulo 3. Então, ele vai parar, desvia para o módulo 3, executa os comandos do módulo 3, volta para o ponto de chamada, que foi aqui o módulo 2, executa esse outro comando do módulo 2 e volta para o ponto de chamada, que foi aqui dentro do algoritmo principal, e segue na sequência, executando esses outros comandos que vêm na sequência. Então, o que vai acontecer é ficar desviando para o módulo que está sendo chamado, certo? Aqui a gente vai ver como o módulo 2 está fazendo uma chamada para o módulo 3. Na hora que o módulo 3 for definido, ele tem que aparecer antes do módulo 2, porque na hora que ele for chamar, ele já tem que conhecer, certo? Isso quando a gente passa lá para o visual e para o algoritmo, aí eu dou uma lembrada. Então, nós temos dois tipos de módulos. Os módulos que são chamados de procedimentos e as funções. A diferença é que os procedimentos não retornam valor e as funções retornam, certo? Então, quando a gente vê uma sequência de comandos, que ao final dela eu não tenho que dar nenhuma resposta, ali a gente tem um procedimento. Quando aquela sequência de comandos, ao final dela, a gente tem que ter alguma resposta como resultado, ali a gente tem uma função. Por enquanto ainda está muito abstrato porque a gente está na teoria, né? Quando a gente passar para a prática, esses conceitos vão ficando mais simples.
Então, vamos aqui só para verificar como é que eu defino ou declaro um procedimento. Então, para definir um procedimento, eu vou botar a palavra procedimento, para saber que ali é um procedimento. Indicando que é um procedimento, eu já sei que eu não preciso retornar valor. Então, eu tenho procedimento, dou um nome a ele, seguindo a mesma regra que eu dou nome para variáveis, não pode ter espaço, o único caractere especial que aceito seria o underline, e assim por diante, né? Então, eu dou um nome ao meu procedimento, e se eu precisar passar alguma informação para o meu procedimento, eu vou ter aqui o que é chamado de declaração de parâmetros. Eu vou dizer quais são os parâmetros e quantos parâmetros eu vou ter que passar. Daqui a pouco a gente vê melhor isso aqui. Fecho o parêntese, porque aqui a declaração dos parâmetros vai estar aqui entre parênteses. E venho, se o meu procedimento tiver alguma variável que só é para ser utilizada por ele, a gente declara aqui que são chamadas variáveis locais. São variáveis que são enxergadas unicamente por esse módulo, por esse procedimento. Quando a gente tem as variáveis declaradas fora dos módulos da gente, dos nossos procedimentos e das nossas funções, a gente tem o que são chamadas variáveis globais. As variáveis globais, elas são visíveis para todos os módulos do meu algoritmo, inclusive do programa principal, certo? Já as variáveis locais são enxergadas, é como se elas só existissem ali dentro daquele módulo. Se você tentar usar uma variável que você declarou dentro de um procedimento, dentro de uma função, em uma outra parte do seu algoritmo, ele vai dizer que aquela variável não foi declarada, porque ele não está conseguindo, ele não enxerga as variáveis que são declaradas dentro de um módulo. Aí tá na dúvida, bota ela como global, porque aí todo mundo vai enxergar. Mas se só precisa para aquele módulo, declara ela como local, certo? E aí a gente vem aqui, o início do procedimento, vem a seção de comandos, qualquer comando possível de todos que a gente já aprendeu até então, repetição, seleção, tudo vocês podem colocar aqui dentro da seção de comandos e finaliza com fim procedimento. Então aqui dentro ele é um algoritmo igual aos outros, certo? A ideia é que quando a gente modulariza é que os módulos eles têm ações bem específicas. Isso na indicação, certo? Você pode fazer um módulo com ações bem variadas, mas quando a gente utiliza boas práticas de programação, a gente pensa que o módulo ele vai ter uma função muito específica. Então, esse módulo é um módulo para cadastramento. Esse módulo é um módulo para... Essa função é uma função para encontrar uma média, encontrar um somatório. Então, eles têm uma finalidade bastante específica. O módulo, ele é definido, declarado e escrito, né, os comandos que vai ter no módulo, e a partir do momento que ele existe, ele precisa ser chamado, né? Depois que você definiu ele, você vai ver se ele está funcionando fazendo a sua chamada, que é exatamente a partir da sua chamada que a gente consegue desviar a execução do nosso algoritmo para o módulo e ele executar os comandos que estão dentro do módulo. Então, no caso de um procedimento, a gente faz a chamada através do nome do procedimento. Se ele tiver algum parâmetro, passar parâmetro, a gente vai colocar entre parênteses os parâmetros que a gente precisa passar para ele, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem o seguinte, eu tenho um procedimento chamado teste. Eu vou ter aqui no cabeçalho lá do meu procedimento, eu vou ter a variável valor, que é do tipo inteiro, e a variável nome, que é do tipo de caractere. Essas duas aqui são os parâmetros que eu vou passar para a execução do meu procedimento. Nem sempre a gente precisa de parâmetro, certo? Mas aí, se precisar, a gente tem aqui a declaração dos parâmetros, que são, eu tenho que passar um valor inteiro e uma cadeia de caracteres. Na hora que eu chamo o procedimento, que aqui vai estar a chamada do procedimento, eu tenho que dizer, o nome do meu procedimento é teste, então estou chamando aqui teste, parêntese. Eu tenho que primeiro passar como parâmetro um valor inteiro, nesse caso aqui eu estou passando 10, vírgula, depois eu venho um caractere, uma cadeia de caractere. Então, eu passei aqui, entre apóstrofo, nome Miguel. Então,
significa que as duas informações que eu estou passando vai ser como valor inteiro 10, o primeiro parâmetro, e o segundo parâmetro, Miguel. Nesse segundo exemplo, eu tenho, chamando o procedimento teste, tá aqui, teste. O parâmetro eu estou chamando primeira variável, estou pegando o valor que está na variável x e estou pegando aqui o valor que está na variável aluno. Eu não passei valores, que foi aqui como eu passei 10 e o nome Miguel. Aqui eu peguei conteúdo de variáveis. Então, na hora da chamada, eu posso passar os valores ou posso pegar o conteúdo de uma variável, certo? Passando aqui para as funções, a gente tem o seguinte. A função, a diferença que a gente tinha é que a função, ela retorna um valor. Então, por retornar valor, a gente tem umas pequenas diferenças aqui na hora da declaração da função. Primeiramente, que a gente tem um nome, função, assim como a gente tinha lá procedimento, tem a função, dá um nome à nossa função, e aí vem, se precisar de parâmetros, eu tenho a sequência de parâmetros que eu vou passar, 2 pontos, e o tipo de retorno. Minha função, ela retorna uma variável inteira, ela retorna uma variável real, ela retorna uma cadeia de caracteres, então eu vou dizer que tipo, então eu vou dizer que tipo de informação a minha função retorna, certo? Então aqui nesses 2 pontos vai ser inteiro, real, o tipo de retorno. Eu tenho a declaração das variáveis locais, opcional, caso eu tenha variáveis locais. Começo aqui com o início, venho para a seção de comandos da minha função. A diferença é que antes de finalizar a função, antes do fim função, eu tenho que colocar aqui a palavra reservada chamada retorne. E aqui eu digo qual é a variável ou a expressão que a minha função vai retornar, certo? Então, vamos supor, eu fiz um cálculo, eu vou dizer retorne, aí eu digo qual é a variável que tem o resultado do cálculo. Ou então, retorne, boto uma expressão, x mais y, certo? Ou um valor que está em uma variável, ou uma expressão, que ele vai resolver a expressão e vai retornar o valor, o resultado da expressão como retorno, certo? Então, a gente tem aqui a definição da função. Para chamar uma função, a gente tem, como a função retorna valor, então na hora que a função é executada, na verdade o que ela vai fazer é me devolver, muito provavelmente, um número ou uma cadeia de caracteres, certo? Então, quando ele devolve para a gente um número, a gente tem ou que jogar esse número em uma variável, esse valor, né? Seria um número ou uma cadeia de caracteres. Ou a gente joga esse valor para uma variável, então a gente tem aqui a chamada da função dizendo a variável vai receber o nome da função, certo? A função que eu estou chamando, e se tiver os valores que eu estou passando de parâmetro. Seria um exemplo. Aqui, que seria esse caso aqui, é esse exemplo aqui. Opa, tá invertido. Eu estou dizendo aqui que a variável m vai receber maior nota, que é o nome da minha função, e os parâmetros seriam 7, 8 e 1, certo? Então, ele vai resolver aqui qual é a maior nota e essa maior nota vai parar aqui na variável m. Outra opção seria jogar esse resultado para a tela. Ou eu jogo o valor para uma variável, o resultado da função para uma variável, ou eu já jogo aquele resultado para a tela, que é esse segundo exemplo aqui. Escreva ela, eu tenho aqui resultado é igual a minha função e os parâmetros que eu tenho que passar. Então, aqui eu tenho, escreva L, botei entre apóstrofo aqui, maior nota é igual, e chamei a minha função maior nota e passei como os parâmetros aqui, 1, 2 e 3. Então, aqui ele vai retornar que a maior nota vai ser, no caso aqui, vai ser 3, certo? Então, a função, na hora da chamada da função, ela é diferente pelo fato dela retornar um valor. Então, a gente tem que pegar esse resultado que ela retorna e jogar ou para uma variável ou para a tela, com um escreva L, certo? Então, a gente vai treinar essas questões, esse conteúdo, a partir da execução dos exercícios, certo? A gente eu vou resolver 2 questões e vou estar passando mais detalhes com relação a esse conteúdo. Esse conteúdo é muito importante que vocês leiam o capítulo referente a subalgoritmos no material da disciplina,
porque vai estar bastante detalhado, principalmente essa questão das passagens dos parâmetros, das funções e dos procedimentos, que muitas vezes é o que se tem mais dúvida quando diz respeito a esse assunto, certo? Eu fico à disposição, qualquer coisa vocês entrem em contato, passem e-mail ou passem mensagem pelo AVA, certo? Até a próxima!